Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E continuando hoje o terceiro dia da nossa reportagem a respeito do caso Lucilene de Porto Ferreira, a empresária Lucilene Ferrari. E a Márcia também fala a respeito do que aconteceu com a irmã. Quero deixar bem claro que essa é a opinião dela. A Rádio Butterfly Husting, nosso trabalho simplesmente é ir, filmar, ouvir e perguntar. O trabalho de investigação está sendo feito pela polícia. A polícia não fornece informações porque o caso está em segredo de justiça. Então, essa jornalista, nem a família, tem qualquer novidade a respeito do caso. Porque muitas pessoas nos perguntam, principalmente em outros vídeos que a rádio posta, a respeito do caso da Lucilene. Então eu quero deixar aqui esclarecido para vocês o seguinte: a rádio não tem nenhuma novidade do caso. O delegado não fala sobre o caso, ele não vai falar sobre o caso, ele não dá entrevista sobre o caso. A última entrevista que eu fiz com o delegado, ele se posicionou dessa forma, que o caso está em segredo de justiça. Então a família está procurando por outros meios e outros modos particulares, ver se ela descobre alguma coisa. Porto Ferreira é uma cidade muito violenta, principalmente no sentido do tráfico de drogas, porque ela fica às margens de uma das rodovias mais importantes do estado de São Paulo, que é a Via Anhanguera, e ali o delegado de polícia tem feito grandes apreensões de droga. Então você sabe que esse circuito de droga é muito grande, esse círculo de droga que corre no país inteiro é muito intenso. Então Porto Ferreira, por essa razão, se tornou uma cidade, entre aspas, né, perigosa devido a esse tráfico de drogas que acontece lá. Então, nós vemos aí o caso, relembrando o caso da Morgana, que o corpo da Morgana foi encontrado por um acaso, porque o cara estava lá perto das margens da rodovia fazendo um trabalho com uma retroescavadeira e encontrou um cadáver, uma ossada, né? Não tinha mais nada, só tem os ossos, que foi o caso da Morgana. Então, eu particularmente acredito no seguinte, vou deixar aqui a minha opinião de jornalista nesses 2 anos acompanhando o caso. Eu acredito que se a Lucilene realmente foi assassinada, que é o que a família acredita, e acharem o corpo, vai ser por um acaso. Como alguém que está passando, uma máquina, alguém que está cavocando e encontra uma ossada. Porque você não imagina como aquele local é extenso, é muito grande, tem muita área de terra, muita beira de rio. Então, ali, para você esconder para uma pessoa, para um criminoso, caso tenha ocorrido crime, né, que não se sabe, a família acredita que sim, mas supostamente falando, caso tenha ocorrido o crime, a pessoa tem, assim, milhares de opções para esconder esse corpo. Mas é muito grande, é muito grande. É muita beira de rio, o rio é imenso, as áreas de mata são extensas, tem milhares de locais. Então vai ser muito difícil, na minha opinião, a polícia encontrar. Eu acredito que se a polícia tivesse algum local específico, já teria sido encontrado, né? Nas buscas, que não foi. Nós vimos as buscas ali pelos cachorros naquela época em que o rio estava muito cheio. E depois não soubemos mais nada, porque o caso entrou em segredo de justiça, a polícia continua trabalhando, mas eu acredito que se ela foi assassinada e se tem algum corpo enterrado, esse corpo vai ser encontrado por um acaso
se for encontrado, porque vai ser muito difícil. Então, nós temos que orar pela família, pela Márcia, que perdeu a irmã, que perdeu o marido, e pelos irmãos, por toda a família, e principalmente pela dona Luísa, que está sofrendo demais. E vamos então ao nosso terceiro vídeo de hoje, da semana, Lucilene Ferrari. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Márcia. Nós estamos aqui novamente no Hotel Porto Ferreira. Agora, dia 24 de dezembro, vai fazer 2 anos do desaparecimento da Lucilene Ferrari, irmã da Márcia Ferrari, que nós chamamos de Márcia. Márcia, o que você tem a dizer, Márcia? Ô, Márcia, sobre a Lucy, o sumiço dela, vai fazer 2 anos. Márcia, eu tenho certeza absoluta que o Vanderlei está envolvido, né? E eu quero que a polícia pega mais no pé dele, né? Para ele falar onde que ele colocou a Lucy, já que ele fala, que ele afirma que a Lucy está viva, então a polícia tem que pegar no pé dele para mostrar onde que ela tá, né? Porque nós sabemos que ela está morta, porque vai fazer 2 anos, ela jamais ia abandonar a família, né? E deixar o filho para trás, o que ela mais amava nesse mundo, né? A neta. A neta, né? A mãe dela, né? E a família, né? E eu quero que a polícia me dê mais informação, porque vai fazer quase 1 ano e 6 meses que a polícia não me dá informação nenhuma. Certo. E eles têm o meu telefone, igual eles falam que a gente não pode estar vindo, né? Igual a minha mãe foi ontem na porta da delegacia, eles não quiseram atender ela, né? E eu tenho certeza absoluta que foi o único que teve com a minha irmã, foi o Vanderlei. E ele não vai se disfarçar sobre a morte da minha irmã. Ele pode fazer o que ele quiser, mas que ele vai pagar na justiça a morte da minha irmã, ele vai sim. Márcia, muito obrigada da entrevista, muito obrigada de você ter me recebido aqui em Porto Ferreira e muito obrigada também de ter aberto o hotel. Muito obrigada. Obrigada, Márcia.